reproduziremos agora na sequência o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral. É mais uma dessas reproduções que fazemos aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Convidamos você para mais esse programa especial. Programa Filosofia, Ciência e Moral, Suicídios Silenciosos, Causas dos Suicídios, Efeitos e etc. Com Alexandre Santos, Cristina Buquerque, José Guilherme, na web rádio Estação da Luz de Natal. Programa imperdível que nós convidamos você para nos acompanhar aqui na reprodução, na página Estação da Luz Espírita, que não tem fim lucrativo. Nossa proposta é a divulgação da doutrina. Vamos ao programa? Muito obrigado pela sua companhia. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Bom dia para todos e todas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos aqui com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Agora, antes do programa, nós vimos o trailer do filme Predestinado, a história de Arigó e o espírito de Dr. Fritz. Filme muito bom, maravilhoso. Nós recomendamos para todos vocês assistirem aí nas salas de cinema pertinho da sua casa. Meu irmão Guilherme e minha irmã Cristina Albuquerque já estão aqui a postos na bancada do nosso programa. Nós somos os três apresentadores desse programa e estamos aqui já com a presença da nossa irmã Helena Botelho, a quem nós damos bom dia. Bom dia, meus irmãos, bom dia Alexandre, Cristina, Guilardo, Francisco, meu bom dia a todos que assistem, é o que diz a nossa irmã Helena Botelho. Nossa irmã Gil Teres, bom dia, meus amigos, bom dia, Gil. E nesse momento nós passamos a palavra aí para os nossos irmãos Guilardo, Cristina, para dar um bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs. Cristina, primeiras damas, você dê suas boas-vindas, o microfone está desligado. Está desligado, senhor. O som está desligado, Cristina, o microfone. Opa. Bom dia, Alexandre, bom dia, Guilherme, meu amigo, bom dia, Tavares, bom dia, Helena, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem através desse canal. É uma alegria enorme estarmos aqui, mais uma quarta-feira, e
para falar, para deixar aquela mensagem de reflexão, para a gente aprender mais um pouquinho sobre o Evangelho e também sobre a doutrina espírita, sobre as mensagens de Jesus em nossa vida. É uma alegria estar com vocês todas as quartas-feiras. Pois é isso. Bom dia, Cristina. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tavares. Obrigado por mais uma oportunidade. E obrigado, né, ao nosso Criador, nosso Pai, por mais uma semana de caminhada evolutiva, né? Tivemos aí várias experiências nesse dia e que a gente consiga continuar aprendendo, né? Bom dia, Helena Botelho. Bom dia, Gil. Gil está nos devendo uma visita, né, Cristina? Ela sempre tem muito conhecimento também. Quando tiver oportunidade e quiser nos ajudar, né, seja sempre muito bem-vinda, minha irmã. E a responsabilidade aumenta, né, quando ela está ouvindo, porque ela é muito perspicaz. Ela, né? Pois é isso aí, então, bom dia. E, né, mais uma quarta-feira passou rapidinho, né? Que bom podermos estar aqui novamente. Muito obrigado, espiritualidade amiga e ao nosso Criador. Muito bem, meus irmãos e irmãs. E nossa irmã Gil, já aproveitando aí o convite que nosso irmão Guilardo fez, já está convidada para o próximo programa, próxima quarta-feira, está aqui conosco, falando sobre o Setembro Amarelo, é importante para todos nós. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos aqui, olha, o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos tirar uma mensagenzinha daqui hoje para fazer uma leitura preparatória. Então, nós vamos fazer a leitura da mensagem de número 123, intitulada Amargura. É tirado um pequeno trecho da carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte, onde Paulo nos diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. Há sombras? Lembremo-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Desejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos da elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Eita, que mensagem maravilhosa essa para todos nós nessa manhã de hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Lembrando para os nossos ouvintes, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, meu amigo Elielson Tavares, que está aí por trás, fazendo com que toda a tecnologia nos seja favorável e o programa chegue em todas as partes do mundo. Né? Lembrando que essa semana, esse mês inteiro, né, o mês de setembro, é o mês amarelo, por isso que nós já temos aqui as tarjazinhas do programa já todas em amarelo, para lembrar que nós estamos no mês onde nós fazemos uma reflexão profunda sobre
o suicídio. Então, falando sobre amargura, como nos traz aqui essa mensagem o nosso irmão Paulo de Tarso, né? E também o nosso irmão Emmanuel, a amargura é o nascedouro de todo o sentimento de tristeza e de sofrimento e solidão, né, que nos afasta uns dos outros, que nos faz fecharmos em nós mesmos, ficarmos remoendo, né, ofensas, enquanto que o mestre nos ofereceu exatamente o contrário, né? Ele nos ofereceu o perdão para as ofensas, o que nos tira a amargura do coração. Quando a gente perdoa as pessoas, a gente não só, né, abre caminho para a reconciliação com aqueles que nos atacam, como a gente também abre o caminho para limpar do coração, né, toda a amargura que pode ter ficado dos ataques dos outros a nós, ou de nós aos outros. Então, a amargura é um sentimento realmente muito ruim, porque a amargura nos conduz à tristeza, a amargura nos conduz à depressão, a amargura nos conduz a todos os caminhos que nos faz, né, desacreditar da vida, desacreditar do futuro, deixar de ter fé, né? E tudo isso é caminho perigoso que nos conduz muitas vezes à loucura, outras vezes ao suicídio, né? Então, a reflexão de hoje é muito importante. Quando surgirem os primeiros sinais da amargura, que a gente possa tirar esse mal pela raiz do coração e não deixar que ele cresça, né? Porque devasta os sentimentos bons, né? Aniquila, anula, né, os sentimentos bons e só faz florescer na gente aquilo que a gente não quer que esteja mais ativo em nós, né? Que é aquele sentimento negativo, que a gente precisa se livrar dele para poder viver bem e viver em paz. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a nossa leitura preparatória de hoje. Nós vamos, nesse momento, chamar o nosso irmão Guilardo Bezerra, que vai fazer a nossa prece inicial. Perfeitamente, excelente mensagem, né, para a gente iniciarmos nossas reflexões. E hoje aqui nós estamos trazendo mensagem de espíritos, como diz o Divaldo, de alto coturno, porque você trouxe uma mensagem de Paulo de Tarso sobre a amargura, e eu vou seguir na mesma linha e vou trazer também uma prece de um espírito altíssimo, que é Maria de Nazaré, que fala sobre esperança, né? E essa prece começa pelo título dizendo, Alexandre, tudo passa, né? Tudo a ver com o que a gente está estudando, com esse mês, com essas reflexões desse mês. Então, Maria nos diz, tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimentos, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará.
Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Assim seja. Assim seja. Assim seja, meus irmãos e irmãs. Também dessa prece, nós passamos para o Evangelho dessa manhã. E o Evangelho está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 9, e tem o título A Paciência. Então, a dor é uma bênção que Deus ensina, que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois quando sofrerdes, mas bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade que deveis praticar. A lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigo. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós, tendo vosso passado a expiar, a vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito protetor. Então, as mensagens de hoje estão vindas de espíritos de muita grandeza e que nos traz ensinamentos maravilhosos. E esse texto, a paciência, ele tem tudo a ver com o que nós vamos, dos assuntos que nós estamos tratando nesse mês de setembro, setembro amarelo, porque muitas vezes, diante da dor, da aflição, das agonias da vida, nós perdemos a paciência e muitas vezes queremos tomar um rumo que vai de encontro à lei de Deus. Então, que possamos ter paciência, porque, como o próprio texto diz, a dor é uma bênção que Deus nos envia para testar as nossas forças, testar o nosso aprendizado. E Ele confia tanto em nós, confia tanto, que nos manda essas situações, essas provas, esses espíritos maravilhosos que muitas vezes, cheios de dificuldade, estão próximo de nós para testar a nossa paciência, para aprender um pouquinho com aquilo que a gente já sabe. E Deus confia essa tarefa para a gente. E existe uma máxima que diz: Deus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Ou você escuta de uma outra forma: Deus não põe um fardo pesado em ombros fracos. Então, se Deus nos deu essa tarefa, essa dificuldade que muitas vezes a gente enfrenta, essa aflição que muitas vezes a gente acha que não tem fim, Guilherme nos colocou aí na mensagem que tudo passa, que Maria nos diz que tudo passa e que tudo vai passar. E que a nossa vida é muito breve se comparada à eternidade. Aqui, nós achamos que 70, 80 anos demora muito a passar quando estamos com um problema. Mas a vida é cheia de problemas, cheia de alfinetadas, cheia de consequências desagradáveis. Mas não é sempre. Nós temos sempre momentos felizes, momentos de alegria, momentos de recompensa. E se observarmos, como diz o próprio Evangelho, as bênçãos são maiores que as dores. Até porque nós não suportaríamos o tempo todo na dor e na aflição.
Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua pedagogia maravilhosa, nos envia esses problemas, essas situações, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se melhorar e possa retornar à casa do Pai melhores do que quando aqui chegamos. Não é isso, meus irmãos? Muito bem, minha irmã Cristina Albuquerque, meu irmão Guilardo. Vamos, então, agradecer a presença dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco no programa de hoje, pedir para que eles participem aí junto com a gente, digam suas impressões, o que pensam sobre o assunto, mandem suas perguntas. Estão conosco aqui Helena Botelho e Gil Teres, Francisco Paulo de Azevedo Fernandes, Jorge Costa, Graça Cunha e Sidney Navarro. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que estão presentes no nosso programa de hoje. Então, minha irmã Cristina, meu irmão Guilardo, feitas aí as nossas considerações iniciais do programa de hoje, muito pertinentes, né? Tanto a prece do nosso irmão Guilardo, a leitura preparatória, o evangelho trazido por Cristina, que inclusive, Cristina, é uma das mais belas passagens que nós temos aí no evangelho segundo o Espiritismo, essa linda mensagem que você leu, trazida por um irmão que não quis nem se identificar, né? Só queria fazer o bem, né? É um irmão, com certeza, de alta envergadura, para estar aí junto com todos os outros, né? Nos ajudando na codificação espírita com mensagens para nos ajudar a encontrar o caminho da moral espírita, né? Que o Espiritismo nos traz, de renovação, de paciência, de resignação, né? O Espírito nos trouxe a sua contribuição e não quis nem se identificar, né? Só se identificou como, né, um espírito amigo, inclusive, um espírito amigo. Né? Isso, vamos aprendendo uns com os outros, aprendendo com aqueles que estão em condições melhores, e assim a gente vai vencendo nossas dificuldades. E é de dificuldades que nós começamos a falar hoje, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, né? Porque nós estamos falando sobre o suicídio, né? O suicídio que, para muitos, né, é um ato abominável, um ato de extrema loucura, um ato que para outros é de extrema fraqueza, né? E as pessoas vão assim tentando julgar ao invés de ajudar, né? Porque eu acredito, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, que o que a doutrina espírita nos traz de conhecimento e de reflexão sobre o tema, né, é no sentido de que a gente possa ajudarmos uns aos outros a erradicar da Terra de vez esse grande mal da humanidade, ajudando uns aos outros nas dificuldades da vida, né? Porque julgar, né, fraqueza ou descontentamento alheio com a vida, ou, né, qualquer tipo de desgosto alheio com a vida, não é o caminho para ajudar a erradicar o suicídio. O caminho é conversar abertamente, falar sobre as consequências disso, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Porque o suicídio, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, não é um mal que se faz a si mesmo. Não é só isso. O suicídio ele tem reflexões profundas em vidas de terceiras pessoas, profundas na vida das pessoas que amam aquela criatura, né, que resolveu, né, deliberadamente, muitas vezes, ou por outras vezes, inconscientemente, como a gente já falou no programa passado, né, resolvem dar cabo da própria vida, atentar contra a lei de Deus de forma tão grave. Né? Primeiro, o que é que a gente precisa compreender? A gente precisa compreender que a gente precisa encarar o suicídio de uma maneira mais caridosa. A caridade é chamada ao exercício pleno nesse momento, em que a gente lida com uma situação em que alguém pensa em se suicidar. O que é que a gente precisa nesse momento? Né? Lembrar daquela prece maravilhosa de São Francisco de Assis. Onde houver trevas, eu tenho que levar a luz. Onde houver ignorância, eu tenho que levar o conhecimento. Onde houver qualquer tipo de dificuldade por parte da pessoa de
encarar a vida por quê? Ou porque encara a vida de maneira, vamos dizer assim, materialista, a vida é só matéria, não existe mundo espiritual, eu preciso levar para essa pessoa a luz do esclarecimento para que ela possa compreender que não é assim. Existe muito mais do que isso. Existe uma vida no mundo espiritual. E, consequentemente, consequência lá dos nossos atos. Então, esclarecer. Nós somos chamados a esclarecer. Diz o Espírito de verdade: amai-vos uns aos outros, ensinai uns aos outros, esclarecei-vos. A gente precisa esclarecer as pessoas. A gente precisa levar para elas a fé, mas, ao mesmo tempo, o conhecimento das coisas. E isso ajuda a desanuviar a cabeça, muitas vezes. Minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, passando a palavra para vocês, para as considerações iniciais. Isso mesmo, Alexandre, Guilherme. Esse problema, que a sociedade atualmente enfrenta, e que nós sabemos que são grandes números, e por mais que tenhamos capacidades, por mais que tenhamos conhecimentos, por mais que hoje as coisas já não são mais como no passado, nós ainda não conseguimos chegar no coração daqueles que estão precisando, nós ainda não estamos conseguindo dar o suporte necessário àquele que realmente está precisando, porque ainda é grande o número do suicídio, e muitas vezes é bem próximo de nós. Quem não conhece uma família, ou um amigo, ou um vizinho, um parente, que não já teve um caso de suicídio na família, que não já teve caso de suicídio entre um amigo, e são coisas, é uma coisa difícil de curar, porque a família atingida por um caso de suicídio não se recupera jamais, principalmente os pais e os irmãos. Eles guardam isso para toda uma vida. Aqui mesmo nesse prédio onde eu resido, nós temos uma área aberta, em cada torre, nós temos uma área aberta onde, no período no ano novo, a gente podia subir, né? São 30 apartamentos, a gente podia subir lá em cima e assistir os fogos, a queima de fogos, e era aquela festividade. Mas, exatamente numa festa de Ano Novo, numa preparação de uma festa dessa, aconteceu um suicídio. Alguém se atirou, um rapaz jovem se atirou aqui de uma das torres. E hoje as torres são fechadas, a gente não tem acesso a essas torres. Lá em cima, só para serviço. Então, por mais que o tempo passe, por mais que as coisas, sempre quando chega no Ano Novo, que se pensa nos fogos, vem à mente o que aconteceu. Mesmo que não sejamos já família, mesmo que não sejamos parentes, mas todo mundo lembra por que não pode mais subir lá na torre, por que não pode mais ver a queima de fogo. Então, é uma situação que fica marcada na família, nos amigos, nos conhecidos, e a gente precisa dessa sensibilidade, desse carinho, dessa atenção, para poder chegar no coração daqueles que passam por essa dificuldade e poder levar uma mensagem de fé, de esperança e de paciência, que tudo vai passar. É só um momento difícil. Não é isso, Guilherme? Exatamente, Cristina. E como o Alexandre iniciou os comentários dele, não é? A responsabilidade de quem comete esse ato assim, tão grave, né, para a evolução do espírito, ele, além das responsabilidades dele próprio, né, Alexandre, que ele vai ter que arcar com a justiça divina por ter antecipado a sua saída, né, do plano material, ele vai ser responsável também, Alexandre, pelas marcas que ele causou, que ele deixou, porque esse é um ato que, apesar de ser isolado, ele é coletivo, digamos assim, naquela comunidade que ele vive. Porque se ele tem família, se ele tem filhos, esposa, pai, irmão, né,
aquilo vai deixar marcas, vai ficar um trauma, né? E quantas pessoas, né, a gente vê naquele livro, Memória de um Suicida, né, o que aquele ato levou a família dele a passar por conta do ato que ele cometeu, né? Então, não é só a responsabilidade consigo mesmo, tem a responsabilidade por aqueles a quem eu marquei pelo meu ato. E ainda tem outra possibilidade, Alexandre, que é o exemplo, né? Se o meu ato servir de exemplo para que outras pessoas pratiquem o mesmo ato, eu também vou responder por esses atos, né? Porque de uma forma indireta eu incentivei, né? E dependendo do grau de importância da pessoa que comete, né? Hoje em dia, com as redes sociais, né, você está muito em evidência e aquela pessoa, às vezes, é um seguidor e é um fã e aquilo ali poderá desencadear outros suicídios, né? E realmente, como a Alexandre falou, é um ato que a gente precisa combater. E o materialismo, Alexandre, a maneira de você encarar a vida nesse plano terrestre, é um dos principais responsáveis por esse alto índice de suicídios que ainda existem. É comum você ver cientistas, pessoas renomadas, escritores, né, defenderem teses e fazerem questões de propagar que não, morreu, acabou, né, tudo se acaba, não tem nada, não pode existir nada. E aquilo ali vai fazendo com que a pessoa perca a paciência, não é, Cristina? Vai fazer, Alexandre, que a pessoa que está amargurada procure acabar com aquela amargura. Olha, por que eu não poderia antecipar, já que morreu, acabou, então eu vou logo abreviar, porque esse é um breve espaço de tempo. E essas pessoas também serão responsáveis, Alexandre. Porque eu poderia até ter essa convicção, mas eu deveria guardar para mim, porque que bem vai trazer para a humanidade, como eu já dizia Bezerra de Menezes naquele célebre debate com o materialista, né? Que benefício vai trazer eu propagar essa minha tese, né, de que morreu, acabou? Então, se não vai trazer benefício para ninguém, que eu guardo para mim, né? É como você dizer para uma criança de 4, 5 anos, a gente tem a fantasia faz parte um pouco da vida, né? Então, eu dizer para ela que Papai Noel não existe, tudo bem, mas seria uma desilusão, é tão bom aquele momento, aquela expectativa, com o tempo, na hora certa, a gente vai tirar essa coisa da vida dela, nessa fantasia. Mas é tão bom, né, Alexandre, viver aquelas expectativas do Natal, da magia, da coisa. Então, por que eu fazer um desengano tão cedo, né? Tudo tem sua hora. E o materialismo, a maneira de você encarar a vida, o ponto de vista, é um dos primeiros itens do Evangelho de Jesus, aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista, ele é fundamental para encarar a vida. E o Espiritismo, Alexandre, a gente que tem a felicidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, ele matou a morte, né? Então, o Espiritismo, ele vem falar de vida. Só fala de vida, ele não fala de morte porque a morte não existe. Ele fala da vida no plano espiritual e da vida no plano material e desse ciclo que a gente vai e volta até conseguir nossa evolução. Né? Assim como Jesus dizia que veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. O Espiritismo também veio, como você muito bem pontuou, viu, meu amigo Guilardo, para matar a morte e dizer que não existe morte. É vida que continua. Agora você escolhe as consequências, né, do ato de adeus à vida material, né? E aí, Guilardo e Cristina, eu queria lembrar o que Kardec fala sobre o suicídio, né? Kardec, depois de muito observar, depois de muito analisar as consequências desse ato do suicídio, né, através de inúmeras mensagens que chegavam, né, do mundo espiritual, dos espíritos suicidas, dando conta do que aconteceu, as evocações que ele fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo, viu? E primeiro centro de estudos espíritas do mundo também, né? Kardec era muito rigoroso no estudo, na análise, na observação. Então, ele fazia evocações, né, de pessoas que haviam desencarnado pelo suicídio, né? Ele evocava estas pessoas, né? E ao evocar estas pessoas, ele indagava sobre a condição espiritual em que elas estavam,
e para que elas falassem também sobre as dificuldades que passaram e tal. Então, depois de muito analisar, Kardec escreve, né, um texto muito esclarecedor sobre o suicídio e a loucura, né? E lembrar que Kardec foi contemporâneo de um grande sociólogo que o mundo conheceu, né? Que estudou a fundo o suicídio, né? O suicídio, dialogava com Allan Kardec sobre isso, né? E depois a gente conversa mais sobre isso. Então, o suicídio e a loucura. Esse texto célebre de Allan Kardec ficou esculpido dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, a partir do item 14, em que Allan Kardec começa dizendo o seguinte: olha, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, aquilo que você estava falando, Guilherme, a maneira de encarar a vida, né? E a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. E continua dizendo, o mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um fim, um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelos desgostos e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então, vamos parar nesses dois primeiros pontos aqui, meus irmãos, e analisar o que é que Kardec está querendo fazer a gente refletir. Primeiro, ele fala sobre a loucura, porque a loucura anda lado a lado com o suicídio, tá? É preciso que a gente diga isso. Enquanto que o suicídio é você atentando contra a sua vida material para voltar logo para o mundo espiritual e se livrar dos problemas, essa é a maioria das fórmulas aí dos suicídios. A loucura, né, é o espírito fugindo da sanidade, porque não aguenta e não suporta as coisas da vida, né? Então, os dois gêneros de sofrimento aí andam passo a passo, para e passo, como diz Kardec. Por isso que ele fala do suicídio e da loucura ao mesmo tempo. E diz que o primeiro ponto, né, que leva a esses dois males na sociedade é o materialismo exacerbado, como muito bem falou Guilherme. É você não acreditar em nada depois dessa vida, gente. Olha, é muito difícil isso. Imagine, Cristina, Guilherme, você simplesmente tomar conhecimento que você tem uma doença que não tem cura. E que essa doença vai lhe matar antes da hora. Mas você, ao mesmo tempo, acredita que não existe nada além da matéria. Aí você vai querer se submeter a todos os sofrimentos dessa doença até o fim, ou você vai querer abreviar isso logo, já que você não acredita que exista nada? Você não quer mais sofrer, você quer abreviar logo. Então isso favorece o pensamento suicida. O livrar-se do mal pelo livrar-se da vida material. E aí eu acabo tudo. Mas quando você tem a perspectiva de que a vida continua, é como diz Kardec aqui pra gente, é como se essa existência se fosse apenas um dia para o espírito. Isso traz uma calma, uma resignação para o espírito fundamental, como ele diz claramente, que é o principal preservativo do suicídio e da loucura.
Para que me matar? É o que você passa a pensar. Para quê? Se isso aqui vai passar, né? Se quando acabar aqui essa vida material, eu tenho outra perspectiva lá na frente, eu tenho uma vida espiritual, e se eu souber suportar o sofrimento, lá eu vou poder, né, usufruir dessa minha postura diante do sofrimento. Então, a gente aprende que o suicídio não é solução. A gente aprende, e isso já é muita coisa para o espírito. Guilherme, Cristina. No nosso país não existe, não é legalizado isso, não existe uma forma de suicídio que você possa programar, mas a gente sabe que em outros países já existe isso, como a Suíça, como a Itália. E essa semana estava estampado, né, lá na internet, um ator de 91 anos, olha só, já viveu quase tudo e resolver pelo suicídio assistido. Então, quanto tempo mais ele teria? E ele não tinha nenhuma doença gravemente, simplesmente a velhice o limitava de algumas coisas que ele gostaria de fazer. Então, achou por bem de terminar com a sua vida. É doloroso, é pobre alma, que a gente tem que rezar por elas, exatamente pela falta de conhecimento, de fé em Deus e de acreditar, ou ter o conhecimento ou acreditar na vida após a morte. Porque não, aquele que tira a própria vida achando que vai finalizar, que vai descansar, é um engano gigantesco. Porque se tinha um problema, agora com o suicídio arranja um maior ainda. E a gente vê muitos casos no livro O Céu e o Inferno, onde tem o relato dos suicidas, né? Feito através das comunicações com os suicidas, e não são histórias criadas, são eles próprios que passaram pela situação, que passaram pela dor, pela aflição, pela agonia, que vêm nos contar e relatar, e pedir que ajude, que esclareça aqueles que aqui estão, para que não vá pelo mesmo caminho, porque é um caminho ilusório, se você acha que você vai estar terminando com o problema. Muito pelo contrário. Não há nenhum caso de suicídio que possa ser aceito, pode ser até atenuado, quando você muitas vezes faz isso para salvar uma outra vida, mas existem outras consequências também com relação, não deixa de ser, como diz o próprio Livro dos Espíritos, em Perguntas e Respostas que Kardec faz aos Espíritos. Então, em nenhum motivo, não existe nenhum motivo, nenhum caso que o suicídio seja aceito por Deus como uma coisa leve. A gente vai sempre ter que encarar as consequências, e muitas vezes as consequências muito graves. Lá no livro do Céu e Inferno, tem o caso de uma mãe que, por ver seu filho morrer, não suportou a dor e corre e comete suicídio para poder encontrar o filho do outro lado da vida e poder ficar com ele e assistir. Aí a gente vê quanto ela se enganou, porque o filho conseguiu passar e ser atendido, mas ela não. Ela se distanciou grandemente desse filho e sabe quanto tempo vai ficar distante, na agonia, na aflição de não ter notícia e de não poder nem chegar perto dele. Então, não justifica o suicídio. Não existe justificativa, não existe motivos para que você pense dessa forma. Os problemas vão acontecer, as situações vão vir, mas, como diz o próprio Evangelho, levante o seu olhar para o alto, peça socorro a Deus, peça socorro a quem estiver por perto, mas não permita que essa ideia invada a sua mente e o seu coração. Uma vez eu conversando com uma psiquiatra, doutora Aleta, ela sempre disse, quando esse pensamento chegar na sua cabeça, procure uma boa leitura, coloque uma música, vá a algum lugar que você se sinta bem, procure alguém para conversar,
mas não deixe o pensamento entrar, porque quando ele entra e se instala, é muito difícil de retirar. Então, assim que o pensamento passar pela nossa cabeça, que sigamos as orientações médicas, que possamos ouvir uma música, ler um livro, buscar outro ambiente, mas não deixe o pensamento se instalar, porque aí vai ser muito mais difícil de resistir a essa situação. Guilherme. Alexandre, você queria falar, Alexandre? Levantou a mão ou impressão minha? Não, eu estava fazendo assim, ó, quando o pensamento chegar, mandar para fora, mandar embora então, daqui, é isso, de perto de nós. É isso, realmente, Cristina, é isso, e a gente tem que ter muita compaixão, muita caridade por quem não resiste a essa ideia, né, e leva às vias de fato, né? Seja pelo equívoco, seja pela fraqueza, né? Mas tem tantas pessoas que estão com as ideias equivocadas, né? De que com isso eu vou acabar o meu sofrimento, né? Que com isso a gente vai passar aquela dor, porque eu estou convicto de que as ideias materialistas, né, me induzem, né, de que eu posso abreviar esse sofrimento. Então, por que insistir, né? Por que manter? Se eu posso abreviar, ainda não acaba mais, aí vem o Espiritismo e nos alerta, né? E ele não só nos alerta, como falou Cristina, ele traz aquelas pessoas que cometeram para contar como é que está a sua situação, o desespero, né? Porque é um ato muito grave. Mas olha só nessa passagem que Alexandre fala, se a gente puder raciocinar e se ater a ela um pouquinho, né, Alexandre? É um dia na nossa existência, né, o sofrimento. Se eu colocar na minha mente a continuidade da vida, que a vida não acaba, que a vida continua, o sofrimento é hoje. A perspectiva de que o espírito é imortal, né? Exatamente, essa certeza, essa segurança que o espírito é imortal, Alexandre, eu considero, olha como Alexandre, como Kardec, ele é inteligente, né? Esse sofrimento é hoje, amanhã é um novo dia e amanhã já não existirá mais esse sofrimento, sim, novas oportunidades, né, novas existências, e a vida espiritual nos proporcionará muitas alegrias incalculáveis. Então, eu estou com uma pessoa muito próxima na minha família que está passando os problemas, eu estou muito preocupado. Ele é uma pessoa materialista, ele não acredita em nada, só vive para essa vida, e ele está sendo acometido, inclusive, uma doença que eu nunca tinha visto nem falar, sabe, que é síndrome da despersonalização, é meio grave. E é uma pessoa jovem, e eu estou preocupado, fazendo preces por ele, e seria muito bom se ele pudesse ouvir. Mas, assim, esse tipo de assunto, quando a pessoa não tem uma confiança na vida futura, ele se baseia só por essa vida material, não adianta você querer falar, porque ele não vai escutar, ele não vai acreditar e vai se deixar levar por esses fatos. E esse negócio é tão complicado, Alexandre, que independe até de condição financeira, né? Porque, como a Cristina falou, é um milionário já no fim da estrada, né? Aparentemente sem problema algum, a não ser as vicissitudes, resolvem abreviar instantes, em pequenos instantes, que poderão ser fundamentais na sua escalada evolutiva, né? Que poderiam ser, talvez, a razão de ser de toda a encarnação dele, seria esses momentinhos finais que ele está passando, não é, não, Alexandre? Então, com certeza, é muito importante que a gente tenha essa certeza, que a gente tenha essa garantia na nossa mente, e é inato, né? A gente tem, por mais que a gente queira ser materialista, tem alguma coisinha lá na nossa consciência que diz que não se acaba. Isso. E outra coisa que você falou muito bem aí, viu, meu amigo Guilardo? A gente precisa, antes de tudo, centralizar no seguinte: a gente vive num mundo material. Vai chegar para a gente muitas ideias materialistas o tempo inteiro. E elas chegam em maior número do que as ideias espiritualistas. Essas só nos chegam muitas vezes quando a gente está sofrendo demais, buscando alívio para o nosso sofrimento. A gente dá ouvidos para aquelas
que nos levam para o espiritualismo, ou seja, para entender que existe o espírito além da matéria, né? E que ele é mais importante do que a matéria, que a matéria é só um instrumento utilizado por ele. Então, essas ideias, meu amigo Guilardo, materialistas, elas são perigosas. Elas são perigosas e a gente precisa, principalmente quando a gente começa a compreender as luzes que o Espiritismo traz, a gente precisa se preservar dessas ideias materialistas ao extremo, que nos levam a desprezar o mundo espiritual e sobrevalorizar, né, vamos dizer assim, supervalorizar o mundo material. A gente vive no mundo, mas nós somos no mundo material, mas nós somos espíritos. Então a gente tem que saber viver no equilíbrio entre o materialismo da vida e a espiritualidade natural da nossa condição, né? Então, meu amigo Guilardo, nesse sentido, é preciso que a gente saiba que Deus põe ao nosso lado espíritos sempre para nos ajudar, tá? Nós temos espíritos protetores, nós temos amigos espirituais, nós temos espíritos familiares, que são aqueles mais afins e mais próximos de nós, que se preocupam com nossa vida. Então, quando a gente resolve cometer o suicídio, pode ter certeza que nós estamos movimentando muita gente no mundo espiritual. Não é um ato isolado que eu estou cometendo contra mim mesmo, às vezes escondido ali, sem ninguém perceber, só percebe depois que já aconteceu, faz tempo. Não. No mundo espiritual, isso é um fato muito comentado. Olha, fulano está enfraquecendo, não está aguentando, ele vai se matar. Vocês acham que isso não é falado? Porque nós temos espíritos amigos que nos acompanham a vida. Nós temos espíritos protetores, que nesses momentos se preocupam e buscam ajuda. Então, ao lado desse ato, vem uma série de atos que demonstram a assistência espiritual, a ajuda de Deus, né? Eu vou dar até um exemplo aqui agora, viu, Cristina, Guilardo, que eu conheço, de um rapaz que pensou em se matar, né? Então, ele pensou, ele matutou aquela ideia, ele estava sofrendo por causa de uma relação amorosa, né? Ele era muito apaixonado por uma moça, essa moça era namorada dele, depois noiva, acabou o noivado. O que é que acontece? Esse rapaz, ele simplesmente não estava suportando a ideia de viver longe dela. E ela já estava com outra pessoa. Então, o que é que ele fez? Resolveu se matar. Morava sozinho num apartamento. O que é que ele faz? Ele liga o som bem alto, já se preparando para se matar com um tiro no ouvido, né? E os vizinhos não escutarem. Olha só, ele não queria ser descoberto imediatamente, o suicídio dele. Então, ligou o som bem alto. Olha a assistência espiritual. No momento em que ele ia se matar, a música que tocou na rádio, sabe qual foi? A música Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Onde Raul Seixas diz, né, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Tente outra vez. Então, era uma música que eu até vi a história dessa música. Raul Seixas fez porque ele tentou se matar uma vez e depois se arrependeu tanto e veio a ideia dessa música, essa inspiração ele fez. Aí, olha só, essa música de Raul Seixas tocou tão fundo aquele espírito no momento em que ele ia se matar, né, que ele não só desistiu, como viveu o resto da vida. No relato dele, ele dizia: eu passo hoje o resto da minha vida morrendo de vergonha, né, daquele ato que eu fui cometer. Né? Precisou um roqueiro desmantelado como Raul Seixas, como ele era na época, né, que todo mundo sabia, usava drogas, acabou morrendo pelo suicídio involuntário. Precisou dele, né, uma música dele, me despertar o espírito. Então, olha só, a assistência espiritual que nós temos ao redor desses atos, que são muitas. E essas assistências não acabam aí, né? Se mesmo assim a pessoa não conseguir, né, assimilar a assistência e desistir do ato e cometê-lo, logo depois aí é que vem muita assistência ainda. Para quê? Para esperar que ele esteja em condições equilibradas suficientes de ser resgatado. Então, nunca estaremos abandonados, gente. É bom que a gente saiba disso. Nunca. Isso. Se nós temos alguém que passou por isso na família, que teve algum familiar que cometeu o suicídio, esteja com esse
essa preocupação exacerbada. Eita, será que está sofrendo muito no inferno? Muita gente pensa ainda na ideia do inferno. Será que está sofrendo ainda muito lá, sem ninguém, abandonado? Não, não está. Nunca estamos abandonados, tá? Agora, ore por esta pessoa. Ore por ele para que ele se reequilibre e esteja em condições de receber ajuda. Guilardo, Cristina. Eu também gostaria de relatar o caso de um rapaz que passou também por uma decepção amorosa aos 16 anos e tentou o suicídio, atirando no ouvido. E fez. Mas, inexplicavelmente, a mãe ouviu o barulho, levou ele para o hospital, e quem atendeu foi uma médica conhecida, nossa, e ela disse que investigaram por onde tinha passado o trajeto, porque o ouvido sangrava, mas não tinha perfurado nada na cabeça, e procuraram em todos os lugares, não tinha a bala. Depois de muito tempo, ela brincando com os colegas, disse que ele só pode ter engolido, porque não está em lugar nenhum. E quando fizeram uma radiografia do estômago, a bala se encontrava lá. E esse rapaz foi muito assistido pelos familiares, pelos amigos, principalmente. E hoje ele é engenheiro, mora na Alemanha, tem um filho e é muito feliz. Mas ele sempre dá palestras fazendo o relato disso que aconteceu na vida dele e como ele superou. E seria muito interessante se a gente pudesse ter também o testemunho de outras pessoas que já passaram por essa situação e como conseguiu vencer. E eu peço aqui a todos aqueles amigos, familiares, para quem a gente envia o nosso convite do programa, que pudesse dar pelo menos um bom dia, para a gente saber até onde está chegando essa mensagem, até onde está chegando o Evangelho, a palavra de Deus, no coração das famílias e dos amigos. Ô, Cristina, minha amiga Cristina, sim, só um minutinho. Nós temos aqui uma pergunta do irmão Lemos Valk. Bom dia a todos vocês aqui. Aqui também responde perguntas para orientações. Eu queria dizer ao irmão que nós estamos abertos aqui a responder qualquer pergunta que vocês queiram fazer, se a gente tiver condições para isso, viu, meu irmão? Se não tiver, a gente guarda a sua pergunta e no próximo programa a gente responde com toda certeza. Agora, no momento, nós estamos a 4 minutos do final, meu irmão Guilardo. Então, eu queria só pedir uma licençazinha, Guilardo, para a gente chamar o nosso irmão Tavares, para ele fazer aquele feedback com a gente de todo o programa, e logo em seguida a gente dá seguimento passando para você, viu, Guilardo? E já dizer ao nosso irmão Lemos Valk que ele pode mandar a sua pergunta de orientação, tá bom? Tavares. Tavares. Pronto, Guilardo, pode falar aqui, Tavares, eu acho que está sem condições de entrar agora. Enquanto o Tavares não chega, eu vou só dizer o seguinte, né, Alexandre? E a gente também tem que ter em mente, porque existem algumas denominações que condenam o suicida de forma que não tem perdão. A pessoa que comete o suicídio, ele está já condenado eternamente por Deus, de maneira nenhuma. Deus é nosso Pai, né? Gostaria de deixar essa mensagem. Deus é nosso Pai, Deus, ele nos compreende, ele tem os atenuantes, tem os agravantes, e Deus, com toda certeza, Alexandre, ele vai dedicar um auxílio especial para quem comete esse tipo de atitude, né? Não é à toa que Maria de Nazaré que é responsável por quem comete suicídio, porque ele precisa de muita assistência, precisa de muito carinho, precisa de muito amparo. O que acontece na realidade, Alexandre, é o próprio suicida que se condena, é ele mesmo que vai recusar o socorro, é ele que vai hesitar, ele que vai... A própria culpa dele é quem vai deixar a situação dele mais complicada, mais difícil. Não por parte da espiritualidade. A espiritualidade, muito pelo contrário, vai ter uma dedicação especial,
né? Muitas preces, eles nos solicitam muitas preces por aqueles que cometem esse ato. Então, não é de maneira nenhuma assim que Deus vai condenar ao suplício eterno quem comete, de maneira nenhuma. Deus está sempre muito próximo daqueles que mais sofrem, não é, Alexandre? Muito bem, meu irmão. Isso mesmo, meu irmão Guilardo Bezerra. E queria também, Guilardo, olha, dizer para vocês que nós estamos aqui com a participação do nossa irmã Hilar Carvalho, que está dando bom dia, dizendo que é um tema muito importante. Thelma Marção, de Cascavel, Paraná. Um abraço para Cascavel, Paraná, para Thelma Marção e toda a família. Olga Feitosa, gratidão às almas queridas, gratidão pela sua presença também, minha irmã. E aí nós temos uma pergunta de Jorge. Jorge faz uma pergunta que é a seguinte: então podemos distinguir o suicídio do sacrifício no que se refere às suas consequências? Jorge deve estar se referindo, Cristina, àquela informação que você deu da mãe, né, que perdeu o filho, que morreu precocemente de uma doença, e de repente se suicidou para tentar encontrá-lo lá no mundo espiritual e estar junto dele, né? E acabou encontrando consequências ruins em razão do seu ato, que acabou afastando ela do seu filho, né? Então, Jorge pergunta a diferença entre o suicídio e o sacrifício. Só dizer, Jorge, que, na verdade, suicídio é suicídio. Seja ele qual for o motivo e a razão que você esteja cometendo. Se você está abreviando sua própria vida, é suicídio. Agora, se o suicídio for por um sacrifício a alguém, né, aí as consequências dele realmente são diferentes. Então, é para a gente lembrar o seguinte: nem todo suicídio vai ter as mesmas consequências no mundo espiritual. Nós temos, por exemplo, lá no livro O Céu e o Inferno, que foi citado pela nossa irmã Cristina, né, um caso de um suicida lá que é chamado O Pai e o Conscrito. O filho foi chamado para a guerra, né, e existia uma lei na França na época que dizia que se o sujeito era filho de alguém que tinha se suicidado, ele ele tinha o direito de não ir para a guerra, né? Então, o que é que o pai fez? Quando o filho foi chamado para a guerra, o pai se matou para evitar que o filho fosse morto na guerra, né? Então, isso deixa de ser um suicídio? Não, é um suicídio. Mas a razão que levou ao suicídio é totalmente diferente daquela da pessoa que está fugindo da vida deliberadamente só porque não suporta as dificuldades. É muito diferente do pai que se matou para que o filho não fosse para uma guerra, né? As consequências são ruins, mas são menos graves do que aquelas consequências que, de repente, vêm para aqueles que cometem o ato por outras razões mais egoísticas. Tá bom, meu amigo? Então, minha amiga Cristina, só para completar um pouquinho aqui, só para completar aqui que o Jorge Costa, ele fala assim, é alguém que se sacrifica para salvar outra pessoa. Também está lá acho que é do Céu e Inferno também, desde que esse suicídio, desde que esse sacrifício, ele não tem intenção. Não, eu estou querendo me suicidar, então eu vou aproveitar que tem uma pessoa precisando de ajuda, eu salvo ela, mas eu concluo o que eu queria fazer, né? Isso tem que ser uma coisa involuntária. Por exemplo, se tem uma pessoa se afogando e eu entro para salvar sem pensar em qualquer coisa, pensando só naquela pessoa, em salvar aquela pessoa, mas desse ato decorre a minha morte, não é suicídio, né? Eu estava pensando em fazer o bem. Exatamente. Agora eu entendi a pergunta do nosso amigo. E é isso mesmo que você está pensando, meu amigo Jorge. É isso mesmo. Nesse caso, a gente vai entender isso como um ato sacrificial e não como um suicídio, tá bom, meu irmão? Isso, de forma alguma, pode ser comparado a um suicídio, porque efetivamente não o é, né? É um ato de sacrifício da sua própria vida para salvar a vida de uma outra pessoa. Isso, na verdade, é o maior ato de caridade que alguém pode fazer por outra pessoa, que a gente pode encontrar, né? É o maior ato de desprendimento das coisas da vida. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos, minha amiga Cristina, nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu vou passar a palavra para você, agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui hoje, Gil Teres, Helena Botelho, Francisco de Paulo, Jorge Costa, Graça Cunha, Sidney Navarro, Olga Feitosa, Lemos Valque, Hilar Carvalho, Thelma Marção e Enaldo Bispo.
Muito obrigado pela presença de todos vocês no nosso programa de hoje. Cristina, nossa prece final, minha irmã. Agradecemos infinitamente a todos que estiveram conosco. Convidamos para o próximo programa, na próxima quarta-feira. É uma alegria para nós ter a participação de vocês e as perguntas, né? As perguntas, porque mesmo que a gente não tenha a resposta nesse momento, mas a gente vai em busca e traz a resposta em seguida. Agradecemos por a participação de todos e que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as eras, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E possamos agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por mais um dia de vida neste planeta, por todas as oportunidades que nos permite, pela vida, pela saúde, pela alegria, pela família, pelo trabalho e também pelos problemas que surgem em nossa vida, que nos serve de aprendizado. Agradecemos a Deus infinitamente por tudo e rogamos a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Rogamos também por todos aqueles que sofrem a dor da solidão, a dor da ingratidão, da injustiça, a dor da doença incurável, da perda de um ente querido, por todos aqueles que sofrem. Que no dia de hoje, Deus, Pai Todo-Poderoso, possa iluminar a sua mente e o seu coração, dando força para que ele possa vencer essa prova. E que, acima de tudo, seja feito sempre segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Próxima quarta-feira, às 8h10 da... Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.